Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula. E hoje nós vamos comentar algumas questões que foram propostas para vocês, ok? Então vamos lá. A primeira situação, ela diz o seguinte. Determine o valor de P na função quadrática h de x igual a 4x ao quadrado mais P mais 3 vezes x menos 7. De modo que seu gráfico passe pelo ponto de coordenadas 2 e 5. Ok? Então, o que é que pede na questão? Que você determine o valor de P, no caso esse P aqui, né? E para você determinar esse valor de P, você vai ter que fazer uso aqui dessas coordenadas cartesianas. Lembrar que essas coordenadas cartesianas fazem parte aqui dessa função quadrática. Então vamos lá? Para determinarmos aqui o valor de P, eu reescrevi aqui a função e agora vou utilizar as coordenadas cartesianas que fazem parte dessa equação, né? Que é o par ordenado 2 e 5. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, se é um par ordenado, é sempre o primeiro valor é de x e o segundo valor é de y. Ou seja, lá na função, quando eu for determinar o valor de P, onde tiver o x, eu vou substituir por 2, e onde tiver o y, que é o meu h de x, eu vou substituir por 5. Então, basicamente, é isso que eu tenho que fazer. O x eu vou substituir por 2 e o h de x eu vou substituir por 5. Vamos ver como é que ficam? Então, aqui, ó. Esse x eu vou substituir por 2, então era x ao quadrado, ficou 2 ao quadrado. E esse x eu vou substituir por 2 também, tá bom? E o h de x, que estava aqui no primeiro membro, eu coloquei aqui no segundo, estou substituindo aqui por 5. O fato de eu mudar os membros aqui de posição não altera o resultado. E nessa situação, como eu quero determinar o valor de P, é mais interessante o que você for determinar deixar no primeiro membro. Por isso que eu mudei o h de x do primeiro membro para o segundo membro, deixando o P, que é o que eu vou determinar, no primeiro membro da equação, para evitar que eu trabalhe com números negativos. Ok? Aí aqui aí ficou uma expressão aqui do primeiro grau, uma função de primeiro, por enquanto tá de segundo grau, mas vamos determinar aqui as expressões. Primeiro vamos resolver essa potenciação, depois eu resolvo a multiplicação e por último eu vou resolver as adições. Então, ó, resolvendo aqui primeiro a potenciação. 2 elevado ao quadrado dá 4, certo? E agora promovo as multiplicações. Ó. 4 vezes 4 dá 16. Esse 2 aqui, ele está multiplicando cada um dos elementos aqui de dentro dos parênteses. Então, ó, mais 2 vezes mais P vai dar mais 2P. E mais 2 vezes mais 3 dá mais 6. Tá bom? E o menos 7, eu repito aqui o menos 7. Ficou agora uma equação de primeiro grau, tá vendo? Ó, com a incógnita P. Então, agora, resolver essa equação do primeiro grau. Coloco o termo que tem incógnita, que é o 2P, no primeiro membro, e os independentes eu deixo no segundo membro, tá bom? Lembrando que aqueles termos independentes que estão no primeiro membro, que forem para o segundo membro, tem que passar a operação inversa, né? Operação contrária. Então, vamos fazer isso? Ó. O 2P, ele já está aqui no primeiro membro, e é o termo que tem incógnita, então ele permanece aqui no primeiro membro. Esse 5, que é um termo independente, que já está no segundo membro, permanece também no segundo membro. E agora nós temos aqui os independentes que estão no primeiro membro e vão ter que passar para o segundo. Lembrar que tem que passar a operação contrária. Aqui eu tenho mais 16, ele passa menos 16. Aqui eu tenho mais 6, ele passa menos 6. E aqui eu tenho menos 7, ele passa mais 7. E agora é promover as adições aqui, ó. Como eu quero determinar só o valor de P, permanece o P aqui. E esse 2 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Mas antes vamos fazer aqui as adições, ó. Promovendo aqui a adição na sequência, ó. Você pode também adicionar com sinais iguais e depois reduzir para um só, né? Eu vou resolver aqui na sequência, tá? Então nós temos aqui, ó, 5 com menos 16 dá menos 11. Menos 11 com menos 6 dá menos 17. E menos 17 com mais 7 dá menos 10. E esse 2 que estava multiplicando passa dividindo. E agora é só promover a divisão. Ó. Menos com mais vai dar menos. E 10 dividido por 2 dá 5. Portanto, o valor de P, lá naquela função quadrática, é menos 5. Vamos lá para uma próxima questão. A 14ª questão ela diz o seguinte. Ó.
esboce o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3 e determine as coordenadas do ponto em que o eixo de simetria intersecta a parábola, né? Então é o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que o esboço do gráfico de uma função do segundo grau, ou de uma função quadrática, né, é uma parábola. E que toda parábola ela é simétrica, ou seja, é possível traçar um eixo de simetria dividindo-a em duas partes iguais. Então, na questão, pede para você fazer o esboço do gráfico e também determinar as coordenadas cartesianas por onde vai passar esse eixo de simetria. Lembrar que o eixo de simetria ele sempre passa pelo vértice da parábola. Então, quem é que são essas coordenadas por onde vai intersectar o eixo de simetria? O vértice da parábola, ok? Então vamos lá, ó, determinar o esboço do gráfico e também o vértice da parábola. Nós temos aqui a função, né, f de x igual a menos 2x menos 3. É interessante identificar os valores de a, b e c, que são os coeficientes, né? Então, ó, lembrar que o a está perto do x ao quadrado, do lado x ao quadrado, o b sempre fica do lado do x e o c é o termo independente. Portanto, aqui, ó, o a é 1, não é obrigado a aparecer, ele está aqui só que fica oculto. O b é o menos 2, né? Sempre registro quando for negativo, então menos 2. E o c é o termo independente, que é menos 3, tá bom? Por que que é interessante você identificar os valores de a, b e c, né? Quem tem uma boa habilidade, quando olha para a função já consegue enxergar direitinho quem é A, quem é B, quem é C. Quem não tem, é bom identificar para facilitar na hora de fazer uso desses coeficientes. Para você determinar o vértice da função, você vai ter que encontrar o x-vértice e o y-vértice, né? E cada um deles tem uma fórmula própria, que são essas aqui, ó. No caso do x-vértice, para você determinar o x-vértice é menos b sobre 2a, certo? E o y-vértice menos delta sobre 4a. Sendo que o y-vértice você não tem a obrigação de usar essa fórmula aqui não, tá? Depois que você encontra o x-vértice, se você quiser usar a substituição, basta você substituir o valor do x-vértice lá na função, que o valor encontrado vai ser o y-vértice, tá bom? Então, o y-vértice você pode determinar aqui usando essa fórmula, menos delta sobre 4a, ou por substituição depois que você encontra o x-vértice. Tudo bem? Então vamos lá, determinando o x-vértice, que vai ser o x-vértice e y-vértice vão ser as coordenadas do vértice da função, que vai ser o local por onde vai passar o eixo de simetria. Então vamos lá. X-vértice menos b, quem é b? Menos 2. Então aqui, ó, tô trocando esse b aqui, ó, por menos 2. Então ficou o menos da fórmula e o menos 2, que é o valor de b aqui, ó, viu? Dividido por quem? Por 2 vezes o valor de a. Qual é o valor de a? 1. Então, estou trocando esse a aqui, ó, por o valor numérico dele, que é 1. E agora é promover os cálculos, ó. Menos com menos vai ficar mais, e 2 vezes 1 dá 2. Então, nós temos aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, o meu x-vértice é quem? 1. Beleza? Esse x-vértice aqui é importante também na hora de definir quais outros pontos eu vou usar para esboçar o gráfico da função, tá bom? Lembrando que um dos caminhos seria identificar o vértice lá da função e depois identificar quais são as raízes. Com esses 3 pontos já dava para você esboçar o gráfico. Mas aí esse processo ele só vale para quando você tem raízes reais. Quando você não tem raízes reais, aí o esboço do gráfico não dá para identificar apenas com as raízes da equação, né? Da função. Agora, já que eu encontrei aqui o x-vértice, vou encontrar agora o y-vértice. Eu poderia fazer uso dessa fórmula, mas eu vou fazer o processo por substituição. Ou seja, fazer uso dessa função aqui, olha. Então, eu vou pegar essa função, vou trocar o f de x por y-vértice, e onde tiver x aqui, eu vou substituir pelo x-vértice aqui, ó, que no caso é 1. Então, vai ficar assim, ó, o f de x eu troquei pelo y-vértice, e onde tinha x aqui eu troquei por 1. Ó. Então, eu tinha x ao quadrado, ficou 1 ao quadrado. E aqui eu tinha 2 vezes x, ficou 2 vezes 1. E agora é só promover o processo, o cálculo. Ó. 1 elevado ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, e repetir aqui o menos 3.
E agora promover a adição, ó. 1 com menos 2 dá menos 1. E menos 1 com menos 3 dá menos 4. Portanto, o y vértice, ó, é menos 4. Aí aqui, olha, eu criei uma tabelinha para determinar os pares ordenados, que são os pontos lá do plano cartesiano, né? Então aqui, olha, o vértice, as coordenadas do vértice você coloca bem no centro, certo? E aí a partir deles, ó, você escolhe outros valores menores do que o x-vértice, né? E maiores também. Eu coloquei 5 aqui para ficar bem desenhado o esboço do gráfico, ó. Então aqui, ó, o meu x-vértice era 1, aí eu escolhi outros valores para x. Aqui eu escolhi, olha, 2 valores menores do que o 1 e 2 valores maiores. É importante você escolher valores, ó, que são equidistantes, ó. Tá certo? Ó. Observe que o 0 e o 2 estão à mesma distância de 1. Né? Assim também como o menos 1 e o 3 também está à mesma distância de 1, 2 unidades. Ó. 1, 2, ó. 1, 2 unidades, ok? Então, valores equidistantes, isso aí torna um padrão aí para a função bem interessante. Ok? Olha. Mas aqui eu já defini, ó, as coordenadas do vértice. Ó. Esse par ordenado 1 e menos 4 vai ser o local por onde vai passar o eixo de simetria lá da função. E agora o que é que eu faço? Ó, depois que eu escolho os valores para x, a partir do vértice aqui da função, eu vou determinar os outros valores de y, por substituição. Ou seja, onde tiver, aqui na função, onde tiver x, eu vou substituindo por esses valores, que aí eu vou determinando os outros valores para y. Então nós temos aqui, ó, quando x é menos 1, que foi esse valor que eu escolhi aqui para x, ó, é só substituir na função, ó. Esse x eu troquei por menos 1 e esse x eu troquei por menos 1 também. Então eu fiquei aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo, né? Aqui, ó, menos com menos fica mais, 2 vezes 1 dá 2 e repetir aqui o menos 3. E agora eu promovo a adição, ó, 1 mais 2 dá 3 e 3 menos 3 dá 0. Então o y é 0, ou seja, quando o x é menos 1, o y aqui é 0. E quando o x for 0, pessoal, ó, quando o x for 0 é o mais fácil, né? Olha, porque sempre que o x for 0 numa função quadrática, o valor de y vai ser o valor de c. É só olhar qual é o valor de c, ó, menos 3. Então, ó, o y aqui vai ser menos 3, tá bom? Isso ajuda bastante, tá bom? Olha, sempre que o x for 0, o y vai ser sempre o valor de c. Aí, então, aqui, ó, x é 0, o y é menos 3, que é o valor de c aqui, né? Que a gente já determinou. Agora é determinar qual é o valor de y para quando x é 2 e para quando x é 3. Aí aqui já vale uma coisa interessante, olha. Se você tem certeza que seus cálculos aqui estão corretos, nem é necessário promover cálculo aqui dos próximos dos equidistantes, ó. Porque vão dar sempre o mesmo valor. Por exemplo, ó, o 0 e o 2 estão equidistantes aqui do 1. Então, os valores para y vão ser os mesmos, ó. Aqui, ó, menos 3 e menos 3. O menos 1 e o 3, ó, estão equidistantes aqui do vértice, aqui, ó, do x-vértice. Então, ó, os valores vão ser os mesmos, tá bom? Se você quiser promover os cálculos, pode promover. Mas isso é um padrão, tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, com o 2, só pra gente provar isso, ó. Então, se é aqui, ó, a minha resposta tem que ser menos 3, ó. Vamos substituir aqui, olha. Substituindo 2 aqui, ó. Troquei esse x por 2 e esse x aqui por 2, ó. Então, eu fiquei, ó, com 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3, ó. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 2 dá menos 4, e aqui tem, repita aqui o menos 3, ó, repetiu o menos 3. Aí aqui, ó, 4 menos 4 dá 0, e 0 com menos 3 dá menos 3, ó. Tá vendo, ó, 2, o y é menos 3. Bom? E aí, por consequência aqui, ó, se menos 1 é 0, o 3 também vai ser 0, porque são valores equidistantes em relação ao vértice da função. E agora é pegar esses pares ordenados, ó, esse valor de x, esse valor de y, e formar os pontos por onde vão passar a linha do gráfico. Bom? Então você desenha o plano cartesiano, né? Lembrar que o plano cartesiano tem dois eixos, um eixo na horizontal e um outro eixo na vertical, né? O eixo da horizontal aqui é o eixo das abscissas e o da vertical o eixo das ordenadas.
Então, vamos lá, pegando aqui os pares ordenados, ó. O meu primeiro par ordenado é menos 1 e 0, ó. Menos 1 do x e 0 do y. Vindo para cá, ó, nós temos aqui, ó, o menos 1 do x e o 0 do y. Portanto, o ponto, ó, vai ficar em cima do eixo x. Menos 1 e 0. Lembrar que o y é quem determina a altura. Como a altura é 0, ó, o ponto fica em cima do eixo x. O outro par ordenado, 0 e menos 3. 0 do x menos 3 do y. Vamos lá, ó. O 0 do x está aqui, o menos 3, ó, está aqui, ó. Então, 0 e menos 3, ó. Nesse caso, o ponto vai ficar em cima do eixo y, né? Sempre que o x for 0, o ponto fica em cima do eixo y. O outro par ordenado, ó, é 1 e menos 4, ó. Lembrar que esse ponto aqui, ó, vai ser o vértice, né? Nós já determinamos aqui, ó, viu? Então, 1 e menos 4. Então, aqui nós temos o 1 do x, aí você vem aqui, ó, menos 4 do y. Então, nós temos o par ordenado, ó, 1 e menos 4, ó, o ponto vai estar aqui. E um outro ponto, 2 e menos 3, né? Então, nós temos aqui, ó, o 2 do x e o menos 3 do y. Tá vendo, ó? Então, nós temos aqui, ó, 2 e menos 3. Nós temos esse ponto. E, finalmente, nós temos aqui o último ponto, ó, 3 do x e 0 do y. Nós temos aqui, ó, 3 do x e 0 do y. Então, o ponto, ó, como o y é 0, o ponto fica em cima do eixo x. No caso aqui, ó, vai ficar no 3. Aí é interessante dizer, olha, que aqui, ó, o menos 1 e o 3 são as raízes da função. Tá bom, pessoal? Eu poderia esboçar o gráfico só com esses valores, ó, com o verso aqui da função e com as raízes, que no caso é menos 1 e 3. Beleza? Aí é só passar uma linha por esses pontos aqui, ó. Eu tracei a linha aqui, ó, por esses pontos. Beleza? E formei uma parábola, tá bom? Que tem o eixo de simetria exatamente aqui no vértice, ó. Tá vendo, ó? Aqui o vértice. Se eu traçar uma linha aqui, ó, passando pelo vértice, eu vou estar dividindo a parábola em duas partes iguais. Observem, ó, que a parte aqui do vértice, ó, esse lado, ó, e esse aqui, ó, são equidistantes, ó, tá vendo, ó? Certo? Então, é como se fosse um reflexo lá no espelho, tá bom? Mostrando a simetria aí da parábola. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.